Gente, semana passada, então, a gente estava falando de fonte de energia nas duas últimas, né? E hoje, felizmente, isso com certeza a gente acaba. Aí já é um tema a menos. A gente falou, então, de todas as não renováveis ou esgotáveis, semana passada, só para relembrar. A gente falou das esgotáveis, né? Até a galera lembrou de Dark e tal, que era a nuclear, a última que a gente falou. E agora a gente vai falar de maneira até que mais rápida, assim, eu acho que a gente consegue até avançar bem nisso, das chamadas inesgotáveis ou também renováveis, né? Também tem esse nome aí, começando pela mais famosa, mais usada delas, que são as hidrelétricas. As hidrelétricas, galera, assim como as nucleares, né, que vocês podem observar, têm bastante vantagens e desvantagens, né? Então elas estão bastante em cima do muro, vamos dizer. Não é a melhor fonte de energia do mundo, mas também tem piores, assim. Então, quais são? Oi, é o funkão rolando? Aí sim, hein? Isso aqui é uma terça-feira de manhã. Já pensou no sextou à noite? Então, quem é favorável aí às hidrelétricas, né? Fala o quê? Bom, tem vários argumentos. Os mais importantes são esses dois primeiros aí que eu coloquei até entre aspas. Por que que a hidrelétrica é considerada limpa, entre aspas, e renovável, entre aspas, né? A limpa, entre aspas, porque na geração de energia elétrica, ela não emite gases do efeito estufa. Então, ao contrário, sei lá, da usina termoelétrica que queima o carvão, ela não tem esse problema. Mas por que isso é entre aspas? Porque na construção da usina, a área alagada irá aí matar uma série de plantas e animais que vão entrar em decomposição, vão liberar metano, que é um gás do efeito estufa. Então, na geração de energia, ela não polui, ou ela não contribui para o efeito estufa, né, para a intensificação do efeito estufa. Por isso ela é considerada limpa, mas na construção dela, sim. Então é algo no mínimo polêmico. Ela também é considerada renovável, né? Por quê? Porque a água tem o seu ciclo natural aí. E por que que isso também é polêmico? Porque você também pode questionar isso. Porque se o ser humano começar, a gente falou sobre isso em hidrografia até, né? Se o ser humano começar a utilizar mais a água do que a natureza consegue repor, a água como recurso, água boa para ser utilizada para navegação, para a hidrelétrica, para abastecimento, deixará de ser renovável. O nosso consumo está sendo mais elevado do que a reposição na natureza. Tá bom, Bruno, mas se o cara me perguntar na prova, eu posso colocar como vantagens isso? Pode. E pode classificar como limpo e renovável também. Tudo bem. É só importante a gente fazer esses poréns, né? Essas ressalvas, né? Porque caso o exercício queira que você aponte esse debate, aí você pode falar, ó, ela é limpa, mas é na geração. Na construção ela polui. Ela é renovável, mas, calma lá, tudo bem? Essa que é a ideia. E claro, o Brasil tem um enorme potencial de produção, tem muitos rios, e ela é uma energia relativamente barata de se produzir, não de construir a usina em si. Né? A usina hidrelétrica ela é cara de se construir, mas para gerar energia depois dela feita, até que ela não é tão cara. Isso é bom, né? Claro. É. Quais são as vantagens? Elas são principalmente relacionadas, claro, ao alagamento, né? À inundação da área próxima. Então, a gente já viu, né, que tem os rios de planície, como o nome diz, mais planos, e os rios de planalto que descem aí áreas mais elevadas, os rios encaixoeirados. Os rios de planalto são mais propícios para fazer hidrelétricas, você já aproveita a queda d'água. Porém, muitas das vezes, dependendo do relevo da região e tal, a queda d'água não é tão pronunciada, ou mesmo é um rio de planície. O que eles têm que fazer então? Eles têm que construir uma barragem, ou seja, um grande lago artificial, que nos momentos de estiagem vai contribuir para continuar abastecendo a hidrelétrica, né? E qual é o problema? Esse grande lago construído aí sim, ele afeta a população local, ele destrói a biodiversidade, ele muda o microclima, isso tudo tem uma série, ele contribui para o efeito estufa, isso tudo tem uma série de consequências aí. E claro, né, gente, é muito importante falar que a usina hidrelétrica depende da chuva, depende da quantidade de água que vai ter. Então, num país como o Brasil, por exemplo, que é majoritariamente de clima tropical,
né? A maior parte dos nossos rios são de clima tropical. No inverno, que é a estação seca, vai chover muito pouco. Consequentemente, a produtividade das hidrelétricas cai bastante. Beleza, gente? Então a gente observa que na real tem pontos positivos e negativos. Ela é boa? Com certeza ela é boa. Ela é melhor do que se utilizar carvão, petróleo, gás, xisto, etc. E tem menos riscos do que a nuclear, com certeza. Só que ela tem impactos e depende muito de como o projeto é feito, como a gente vai falar de alguns casos brasileiros, né? Então, a maior usina hidrelétrica do mundo, que é de Três Gargantas, na China, ela tem, óbvio, um impacto extremamente acelerado. Quanto maior a usina, maior o impacto? Não necessariamente, porque tem alguns projetos um pouco piores, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas eu trouxe aqui embaixo um esqueminha também, gente. São projetos de pequenas centrais hidrelétricas, ou com a sigla PCH, tudo bem? Então, basicamente, é tipo uma casinha que pega a água aí de um rio, de um curso d'água, transforma aí com uma mini queda d'água, um gerador que alimenta algumas pessoas. Claro que aí depende do tamanho do porte, né? Quanto maior o gerador, mais a gente vai abastecer. Mas pensando, por exemplo, então, foram inventados microgeradores aí, pequenos mesmo, tá, gente? Tamanho de uma carteira de sala de aula, assim, que abastecem 4, 5 casas, por exemplo. Pô, tá ótimo, porque o impacto que você vai ter é muito reduzido. Então, talvez ao invés de se construir esses enormes projetos de usinas hidrelétricas, como Três Gargantas ou as brasileiras, pequenas usinas espalhadas no território, pequenas mesmo, tá? Não mais ou menos, não, pequenininhas mesmo, minúsculas, teriam um impacto muito menor. É claro que a visibilidade de um projeto como esse é muito menor, né? Então, por isso que ele é menos feito. Espera que o chat sumiu. Chat, apareça. Exatamente. E aí reduz a dependência de uma só. Por exemplo, né? Dois exemplos muito grandes. Exato. No caso de... já aconteceu, por exemplo, né? De um cabo de Itaipu até a região sudeste, até os centros consumidores, ser rompido e uma galera ficar sem energia elétrica. Aconteceu um muito grande em 2009, que boa parte do Brasil ficou aí umas 8, 10 horas sem energia elétrica, não sei se vocês lembram. Foi faz uns 11 anos aí. Não sei se vocês, quando eram criancinhas, lembravam tal. E também, por exemplo, vocês devem estar acompanhando o caso do Amapá. Chegaram a ver um pouquinho sobre o apagão no Amapá e tal? Bem bad, inclusive, né? Tipo, mano, cena caótica, assim, cena de apocalipse de filme mesmo, infelizmente. E isso poderia ser amenizado se justamente tivesse pequenas centrais. Não só hidrelétricas, mas geradoras de energia, como energia eólica, como energia solar. Claro que a gente está falando de um estado, infelizmente, pobre do Brasil, né? Até por isso que a situação foi agravada. Mas reduzir a dependência de alguns centros ou de uma estação, como no caso deles, é fundamental. Porque se der merda, você tem opções. Porque é isso, né? No caso deles, justamente, deu problema, mas para consertar é extremamente difícil. Estão trazendo geradores de Manaus, de barco até lá. Demora pra caramba mesmo. Então a galera tá vários dias sem ou racionando. Tenso, galera, tenso. Não sei se todo mundo viu aí, mas quem não viu, dá uma jogada no Google aí, apagão no Amapá, que é triste de ver, bem triste. E do Brasil especificamente, né, galera? É muito importante que a gente fale, claro, de hidrelétricas, porque é a nossa principal fonte de energia elétrica. E aí, os defensores de energia hidrelétrica vão falar que ela é a solução, é a melhor coisa do mundo, pá. E realmente, de fato, ela é boa. Mas ela tem que ser executada da maneira menos danosa às pessoas na região, ao meio ambiente. Ela pode ser, de fato, uma solução em termos de aquecimento global, dependendo de como ela for executada. Então, se a gente olhar as bacias hidrográficas brasileiras, né, as principais, a gente vê que a bacia do Paraná, por exemplo, ó, tem o maior potencial já aproveitado, né? Por quê? Porque ela está próxima da região consumidora do Centro-Sul, de São Paulo, cidades, indústrias e tal. E os rios são mais de Planalto mesmo.
o que ajuda. Nós temos a bacia do São Francisco, com um aproveitamento legal também. E a grande fronteira elétrica, que a galera vem chamando, tá, gente? Que é a bacia do Amazonas, que tem um enorme, como a gente vê nesse mapa da direita também, um enorme potencial a ser aproveitado. Muito pouco instalado mesmo, de fato, né? E aí a galera se volta muito para a Amazônia como um todo. O problema é que no Brasil, historicamente, as obras como um todo, né, e isso inclui as hidrelétricas, elas não são feitas daquela maneira mais consciente, vamos dizer assim, né? Então, a foz de Baixo é o caso da usina de Itaipu. A usina de Itaipu, galera, que é a maior usina brasileira e a segunda maior do mundo, né? Ela tem uma vantagem. Ó, ela tem uma enorme produtividade. Então, ela alugou uma área de 1.350 quilômetros e ela cria uma potência de 12.600 megawatts, que na real hoje em dia já até aumentou depois que eles atualizaram as turbinas, tal, tá na casa dos 14 mil. Então é muita coisa. Compare com essa do Sobradinho, por exemplo. Aí é ao contrário. Uma área alagada de 4.000 quilômetros. Para vocês terem noção, tá, galera, mais ou menos do tamanho, o Distrito Federal, que é onde fica Brasília, então fica uma metrópole com uma galera, e ainda área rural e tal, tem 5.000 quilômetros quadrados. Então, Sobradinho é o maior lago artificial do Brasil, tem quase o tamanho do Distrito Federal. É bastante coisa, tudo bem? E aí ele gera muito menos potência. Então, Itaipu tem a vantagem de ser aí uma usina de grande produtividade. Isso quer dizer que não teve impactos ambientais? Não, pelo contrário, teve. Mas é que nesse caso, como o rio é de Planalto, aí aproveitou-se mais. Mas foi aquilo que a gente chama de mais forte do que juízo, tá ligado, gente? Ou seja, o projeto não foi nem pensando no meio ambiente, mas como o rio favorecia, ela tem uma grande produtividade. Porém, Itaipu teve sim problemas ambientais. Temos casos como a usina de Balbina, que é essa foto à direita. Essa usina, galera, tem um lago 2 vezes maior que Itaipu, lá no Amazonas, e ela produz praticamente nada de energia elétrica, nada mesmo. Ela foi construída no rio de planície, então seu lago artificial ele é gigantesco e teve um erro na obra que fez com que alagasse mais ainda. Então tem um enorme lago artificial lá que não produz quase nada de energia elétrica e o principal impacto dela, a gente pode observar, ó, a floresta amazônica, isso já foi construída há décadas, tá, galera? Usina de Balbina lá dos anos 80. Mas a gente observa aí essas árvores que entraram em decomposição e até hoje que vão liberando gás metano para a atmosfera. Então, é uma energia limpa? É, mais ou menos, mais ou menos. E claro, o projeto mais polêmico de todos, mais recente, a usina de Belo Monte. A usina que há uns 8, 9 anos atrás era a usina, era o tema de atualidades, né? Mas aí depois veio Covid, veio 7-1, veio impeachment, veio um monte de facada e Trump e não sei o quê. E aí mudou um pouco os paradigmas aí. Mas essa usina, geralmente, de fato, ela criou muita polêmica. Por quê? Belo Monte, galera, ele é diferente de Itaipu, de Balbina, Sobradinho, dessas aqui da tabela, por exemplo. Porque ela não é uma usina de barragem. Ela é o que a gente chama de uma usina fio d'água. Bruno, isso é bom, não é? Por quê? Porque fio d'água, galera, ao invés de alagar uma enorme área, alaga uma área muito pequena e aproveita a queda natural do rio. Então Belo Monte é boa? Aí que tá, não. Como foi construída Belo Monte? Você tem aqui o que eles chamam de Volta Grande do Rio Xingu, lá no estado do Pará, né? E eles criam, então, pequenos canais artificiais para ligar um reservatório pequeno. Então, ela tem mais ou menos uma mistura de fio d'água com uma pequena barragem, vamos dizer assim. Bruno, então ela alaga uma área menor? Sim. O lago alagado de Belo Monte, galera, ele realmente é pequeno. Mesmo em comparação a Itaipu, mesmo em comparação a outros do Brasil aí. Qual que é o problema desse lago, dessa usina? É que depois dessa barragem principal aqui, todo esse trecho do rio Xingu está praticamente sem água. Então eles estão matando uma enorme parte do rio. E aí o prejuízo aos ecossistemas da região é gigantesco, aos indígenas e ribeirinhos que viviam daí, além de outros problemas que não são só ambientais, por exemplo. A maior cidade mais próxima é Altamira. Altamira teve um enorme crescimento urbano por causa da construção de Belo Monte,
E com isso vem um grande caos social. Altamira, gente, é considerada a cidade mais violenta do Brasil, com maior quantidade de assassinatos proporcionais, claro, aí por 100 mil habitantes. É uma cidade aí basicamente quase sem lei. Imagina o interior do Pará, né, gente? É muito difícil de cumprir umas certas regularidades, vamos dizer assim, sabe? Então, o caos social em Altamira é muito falado. É uma usina que, como toda grande obra no Brasil, atrasou, demorou para ser construída, teve superfaturamento, custou mais caro do que se imaginava, aquele padrão de grande obra brasileira. E o pior de tudo isso, galera, para, ao invés de ela ser a segunda maior usina brasileira, como se esperava, ela produz um terço da usina da energia. Por quê? O Rio Xingu, gente, ele tem um clima tropical também. Ou seja, no meio do ano, chove pouco. Quer dizer, ele não vai ter tanto volume de água para ligar esses canais para esse reservatório pequeno. Então, a média da usina, galera, ela é extremamente baixa. Aí que fica a pergunta: compensa? Vale a pena um mega projeto como esse, lá na Amazônia, longe do centro consumidor brasileiro, que ainda é a nossa região, que vai ter que transportar com fios, com cabos, que custa caro, que pode dar risco? Aqui a gente vê que o projeto não é necessariamente uma questão de vamos trazer energia para o povo brasileiro, e sim uma questão muito mais de interesses econômicos das grandes empreiteiras, das grandes construtoras, das empresas que gerem a obra. Por exemplo, galera, já tem mineradoras estrangeiras interessadas em explorar essa área seca. Tipo, bom, eu não tenho nada a ver com isso, mas já que está seca, vou tirar esse minério de ferro aqui, vou tirar essa bauxita, tá ligado? Então, é sempre uma questão de interesses, né? E isso a gente observa com certeza também nas hidrelétricas. Eu acho que a conclusão que a gente pode deixar de hidrelétricas ela é boa, mas tem que ser com consciência, tem que ser realmente com a vontade de gerar uma energia elétrica com menores impactos. A maneira como historicamente ela é feita no mundo e no Brasil, especialmente, não é nesse sentido. E aí vários exemplos, como Itaipu, Balbina, Belo Monte, Sobradinho, nos ilustram isso. Tudo bem, gente? Suave? Esses casos específicos, a gente é pouco provável que caia, tipo assim, especificamente talvez sobre Belo Monte. Mas é sempre bom de ilustrar a questão como um todo. Hidrelétricas como um todo, né? O tema fundo de energia é muito importante, né? O Enem é um vestibular que gosta bastante. E com certeza, pensando na realidade brasileira, hidrelétricas é o tio ali, né? O Gabriel Jesus, ou o Neymar das energias elétricas, vamos dizer assim. E com tudo isso, né, nós temos aí no Brasil movimentos atingidos por barragens, o MAB, que é justamente quem é muito prejudicado por isso e tenta resistir. Mas óbvio, não preciso nem dizer que esse movimento não tem um milésimo do poderio das grandes empresas, das grandes concessionárias de energia elétrica e tudo mais. E aí a gente chega nas mais alternativas mesmo, né? Aquelas que tiveram crescimento nos últimos anos, mas ainda são muito pouco usadas. Quais são as vantagens de todas essas renováveis? Elas, bom, são renováveis, já é uma vantagem, né? De fato, renováveis mesmo, ou seja, não é uma questão de, se o ser humano utilizar muito, vai acabar. Não, o vento, o sol, a energia interna da Terra, as marés, ainda a gente não ferrou tanto. Pode ser que um dia aí a gente consiga ferrar mais, mas por enquanto a gente não ferrou tanto. Elas têm uma enorme eficiência, elas têm uma tecnologia inovadora, elas são o futuro, vamos dizer assim, que não deveria mais ser futuro, né, gente? Já deveria ser atual, né? Só que muita gente afirma que é caro. E aí, é caro ou não é? Na real, depende um pouco, tá, gente? A questão é que, como toda tecnologia nova, ela precisa ser mais aprimorada, ela precisa receber mais investimentos, mais pesquisas, precisa que mais empresas estejam atuando em cima, mais pessoas comprando, vendendo, para que os seus custos diminuam. Tudo bem? A energia do carvão, galera, tem há 3 séculos, do petróleo, 2, hidrelétrica tem faz tempo. Essas são muito recentes na história das fontes de energia. Então, elas precisam de uma atenção maior para reduzir os seus custos. Tudo bem. E se o cara perguntar na prova, o que você fala? Você fala que, devido à falta de interesse em investimentos, o seu preço se eleva, mas que esse preço poderia ser reduzido. Tudo bem?
Então, ela é mais cara? Depende, na real. Por enquanto, até que sim. É mais caro você fazer um parque de energia solar, por exemplo, do que queimar carvão. Mas esse investimento pode trazer muito mais frutos, muito mais benefícios a médio, curto e médio e longo prazo. As duas principais, né, galera? Energia eólica dos ventos, que tem como desvantagem o clima, claro, né? Se biomassa é caro também? Não. Biomassa é bem de boa também e a gente vai falar sobre ela, que eu separei um pouquinho porque ela é bem importante. Biomassa não é caro e o problema é que biomassa para gerar energia elétrica ainda é muito recente também. É mais nova do que essas, assim. A gente considerava a biomassa só como combustível de carros, né, como o etanol, ou aquecimento das casas. Mas ela não é cara, não, porque basicamente é você pegar uma matéria orgânica qualquer aí. Então, vale a pena também em comparação com as tradicionais, com certeza. Então, é eólica, né, galera? Claro, onde não estiver ventando, ou quando não estiver ventando, a produção dela é baixa. Acho que o futuro vai ser isso? Eu concordo. Eu acho que tem ainda um enorme potencial de crescimento. Quando a gente fala de biomassa, né, vai muito além do etanol. Tem, por exemplo, o biogás, né, que vem dos aterros sanitários, que vem das fazendas de pecuária, né, da criação de gado, criação de frango, por exemplo, pode ser utilizado. Então, o lixo, ele é considerado já uma biomassa, por exemplo, né? Eu acho que dá para investir bastante nisso. E é um mercado crescente, né, galera? Não sei quem de vocês aí vai seguir muito nessa parte de algumas engenharias ou algumas engenharias que estilam no meio ambiente. Tá aí uma ideia de negócios futuro mesmo, porque realmente tem bastante coisa a se crescer, né? Se usam de biomassa no Hospital de Câncer de Barretos, não sabia. Não sabia, mas muito possível. Porque realmente, de fato, né, nós moramos, nosso estado é um enorme canavial e realmente ela não é cara e muito bacana se usarem. Vou dar uma olhada depois. Talvez, estou chutando, seja uma parceria com alguma usina próxima, né? Até para justamente, né, não cobrar do hospital, né? Ah, legal, legal. Exato, né? Porque as usinas do Brasil, né, que só, entre aspas, produziam açúcar e álcool antes, hoje já produzem energia elétrica a ponto de se manterem e, na real, conseguirem redistribuir para a rede. Então, deve ter aí alguma usina ou mais de uma que está repassando para o hospital. Legal. É isso, né, galera? Iniciativas, soluções para pelo menos amenizar os problemas a gente tem, né? Falta justamente interesses. E aí fica aí a dica para vocês do futuro aí. Pensar em biomassa, energias alternativas, pequenos projetos de energia, entre outras iniciativas ainda. Então, a eólica, ela também tem uma dificuldade em armazenar, e aí que é engraçado de falar, né? A Dilma estava talvez querendo falar nisso quando ela falou em estocar vento. Óbvio, virou meme na hora, claro, né? Ela não perdoa. Mas de fato, a energia eólica, basicamente, como que funciona? Beleza, o vento movimentou a pá, essa pá gerou energia elétrica. Essa energia elétrica, ela tem que ser automaticamente já ligada à rede elétrica. Então vamos pensar assim: se eu estou numa região que venta muito e todo mundo já está suprido de energia elétrica, às vezes você vai ter uma sobrecarga e isso pode gerar algum problema. Então, traduzindo de um mês para o português, vamos dizer assim, o vento ele realmente tem a energia oriunda do vento tem uma dificuldade em ser armazenada. Além do que a galera fala de uma poluição sonora, né, do barulho, e visual. Vou ser bem sincero, galera, eu acho a usina eólica uma bonitinha. Eu acho mó legal aquelas pazonas, tá ligado? Acho mó tecnológico, mó futuro, mas enfim, os caras falam que é feio. Eu não acho. Além do que, beleza é relativo, né? Se parar pra pensar, de acordo com alguns, né? E tem uma galera que fala que gera até alguns transtornos psicológicos. Não sei se vocês já ouviram isso, gente. Alguns estudos falando que, tipo, quem mora perto de uma usina eólica fica sempre acostumado a ouvir aquele barulho constante. E aí, quando sai para algum lugar que não tem, esse barulho para, essa pessoa dá meio que uma bugada mental, vamos dizer assim.
Tipo, sabe aquelas torturas que é só um barulhinho constante? Tem gente que afirma isso. Nunca morei tanto tempo perto de uma energia eólica para saber, né? Mas enfim. A solar, galera, também tem as vantagens, claro, do clima, óbvio. Não vai produzir energia de noite, né? E claro, regiões do mundo com pouca insolação produzirão menos. E elas também usam metais pesados, metais muito poluentes para suas placas aí. Claro que é aquilo que eu falei, com mais incentivos, isso pode se reduzir. E nós temos mais alternativas ainda, da energia interna da Terra, geotermal, das marés e do lixo, que são aí o futuro, né? Então, galera, vocês sabem que eu gosto de colocar foto minha nas aulas, né? Essa foto aqui da esquerda ficou, ó, um lixo, é lá do Rio Grande do Sul. Isso são parques eólicos, tá? Mas eu coloquei uma outra aqui em cima para ficar melhor aí pra gente ver. E é isso, né, galera? Vamos pensar qual região do Brasil tem potencial de produzir energia solar. Qual região faz um sol desgraçado e chove pouco? O Nordeste. A maior usina de energia solar do Brasil está lá no Piauí, inclusive, já foi instalado, né? E claro, a energia eólica ela permite aí a gente fazer piadinhas como essa, com vento, sem vento. Entender? Péssima, né? Eu sei. E aí, galera, dá uma olhada. Olha os maiores países produtores de geração eólica, né? Na real, um dado um pouquinho desatualizado, né? A China provavelmente já passou os Estados Unidos. Provavelmente não, passou os Estados Unidos, né? E aí temos Alemanha, Espanha, Índia. Aí você deve estar pensando, mas Bruno, você não falou que China e Índia queimavam carvão que nem umas malucas? Como que eles produzem muita energia eólica? Galera, a gente está falando de países com 1 bilhão de pessoas, né, gente? Por que que você tem, então, é, geração de todas as fontes de energia? Porque eles precisam de muita energia elétrica. Então vai queimar carvão, vai queimar petróleo, vai ter hidrelétrica, vai ter eólica, vai ter biomassa, vai ter todas as fontes, são muito abundantes nesses países, porque são economias muito grandes e populações muito grandes. Então, da mesma maneira que a China polui muito com carvão, ela também investe muito em energia eólica, porque a China investe muito em tudo. E é mais ou menos o cenário da Índia, um pouco os Estados Unidos também, né? Que tem que ser um dos líderes em tudo, aquela coisa toda. Tudo bem? Então não pensa só, a China só usa carvão. Não, muito pelo contrário, a China usa muito de todas, porque ela precisa dessa energia elétrica, assim como a Índia, por exemplo. E no Brasil, né, galera? Nós temos aí, estamos crescendo de geração de energia eólica, né? Foi uma energia que cresceu nos últimos anos. E qual que é o potencial? Região Nordeste e região Sul, principalmente. Por quê, galera? Aí a gente volta lá, mas lá atrás, lá nas aulas de circulação da atmosfera, aula que foi gravada ainda. Mas bem rapidinho a gente tem que lembrar que, ó, perto da linha do Equador tem os ventos alísios, que contribuem para essa região. E na latitude de 30 graus chegam os contralísios, os ventos que voltam do Equador. Então, pela circulação da atmosfera, a latitude de 0 graus, linha do Equador, e latitude de 30, que é o sul do Brasil, tem mais ventos mesmo. Mas por que a Amazônia tem um potencial baixo se ela está na linha do Equador? Aí, nesse caso, a chuva atrapalha, tá, gente? A enorme pluviosidade, a umidade do ar reduz a quantidade de vento. Então, ao Nordeste, gente, olha o potencial que ele tem para energia eólica e solar também. Inclusive, vem crescendo muito na região também. Mas não é porque esses estados, por exemplo, como o nosso, galera, não tem um potencial tão elevado que não pode ser aproveitado também, tá? E para acabar, justamente, a energia de biomassa, né? Os chamados biocombustíveis. Aí, quando eu falo biocombustível, tá, gente? Não é necessariamente só o combustível do carro. É a biomassa, por exemplo, da cana-de-açúcar queimada para gerar energia elétrica. É a biomassa da galera que usa lenha para aquecimento das casas em países frios. Não é só necessariamente o combustível do carro, tudo bem? É tudo que gera, de fato, uma combustão. E aí ela pode ser utilizada para várias coisas. Então, quais são as vantagens? Primeiro, eles de fato emitem menos poluentes. E se você produz aí, por exemplo, então, o etanol, aí vou pegar o exemplo do etanol de cana-de-açúcar, né? Se você produz bastante etanol e você vai precisar importar ou produzir menos petróleo. Então, um país que não tem petróleo, por exemplo, se ele investe num etanol de cana-de-açúcar, de milho, sei lá, ele não precisa tanto comprar petróleo dos outros. E aí, quando o petróleo aumentar muito o preço, ou diminuir muito, ele vai falar, beleza, de boa.
não tem nada a ver com isso, ele fica mais independente. No Brasil, nós temos muito forte etanol, né, com dois marcos principais. Em 75, como a gente viu semana passada, por causa da enorme alta do preço do petróleo mundial, né, a primeira crise do petróleo, o governo lançou o Proálcool, que era justamente o carro movido ao álcool combustível. E em 2003 foram lançados os carros Flex, né, que são aqueles carros que a grande maioria hoje né, mas na época era uma novidade, que são carros que você pode escolher se você coloca gasolina e etanol. Qual que é o debate, qual que é a discussão sobre isso? Primeiro que quem produz fala que tem uma neutralidade energética. Como assim? Eles falam que tudo que um carro movido a etanol, por exemplo, polui, a cana-de-açúcar, quando está em pezinho lá bonitinha, absorve esse carbono. Verdade? Não. Por quê? Porque a poluição não está só na hora que você com seu carrinho lá queima etanol. Tá na produção da cana-de-açúcar, tá no processamento dela, no transporte desse produto até o posto de gasolina, nos gastos do posto de gasolina. E claro, né, gente, uma área de cana-de-açúcar ela tem um potencial de absorver carbono muito menor do que uma floresta gigantesca, como a Mata Atlântica, por exemplo. Então, é menos pior do que os combustíveis fósseis, vamos dizer assim, tá? Além disso, quem geralmente produz a cana-de-açúcar, que é usado para etanol, ou a soja para o biodiesel, por exemplo? É um agronegócio, que é o que a gente vai falar aí nas próximas semanas de agricultura até, né? Então você tem aí uma enorme quantidade de impactos socioambientais, você tem desmatamento, você tem poluição do solo, você tem substituição da produção de alimentos. Então se dá muito dinheiro para produzir cana-de-açúcar para fazer combustível, por que eu vou plantar arroz e feijão, por exemplo? Né? Então, se o mundo inteiro começasse a produzir etanol, e o combustível verde, etc. Tudo bem, legal. Mas e a produção de alimentos, por exemplo, também, né? E por fim, para a gente, né, galera? Para o consumidor, ainda infelizmente é um interesse puramente e principalmente econômico. Ou seja, a galera não coloca necessariamente o etanol porque ele polui menos de fato, porque ele é menos pior para o meio ambiente. A galera coloca o etanol quando ele está mais barato que a gasolina, né? Ele tem a conta que ele tem que estar até 75% do preço da gasolina, porque ele rende menos, né? Para compensar. Então, para o consumidor, se o etanol estiver mais caro, ele vai colocar a gasolina mesmo. É um interesse econômico. E aí qual é o problema também, né, galera? Para quem é de humanas. Tá, o etanol tem que estar lá 75% do preço, mas se eu colocar tanto, 75 de 3,92. Gente, eu sou de humanas, eu não vou saber fazer a menor das contas, tá ligado? Eu coloco etanol, porque geralmente está compensando, e porque eu vou torcer que esteja compensando, porque eu de humanas, galera, eu sou esse tipo de pessoa aqui, que vai cortando o 11 e o pi e fica o tiozinho, tá ligado? E só para a gente fazer meio que uma breve linha do tempo, né? Então, realmente, de fato, né, o Proálcool foi criado o primeiro carro movido a álcool no Brasil, tá, gente? Com um apelido quase nada brasileiro de cachaçinha, bem cara do Brasil mesmo, né? E todas as propagandas da época, né? Entramos na era do álcool. Parece um bom nome de balada open bar para mim, mas enfim. E em 2003 foi lançado o Gol, um carro popular, mas que depois foi para todos os outros, né? Total Flex, ou seja, movido tanto a álcool quanto a gasolina. Até a mudança do nome de álcool para etanol veio na ideia de internacionalizar esse termo e do Brasil poder exportar mais, né? Então a biomassa e os biocombustíveis são bons, sim, com certeza, tem poréns, mas se utilizados também da maneira correta, se aí for aliada à preservação do meio ambiente, do interesse das pessoas, podem ser sim algo muito interessante para o futuro. E claro, nos permitem fazer piadinhas como essa também. Álcool deste lado, álcool do outro lado. Hoje eu estou extremamente piadista para a gente acabar nossa aula. Mas tem que lembrar, galera, que energia é uma questão de interesses. Então, por que o mundo ainda não substituiu todo o petróleo, todo o carvão por energia solar e eólica? Porque os lucros pautados nessas principais empresas ainda está muito mais nesses produtos que podem ser vendidos, né? Você pode vender urânio, você pode vender carvão, xisto, gás natural, petróleo. Agora, o sol, as marés, o vento, ninguém pode vender. E por isso os lucros são menores do que originalmente seriam
com essas grandes empresas. Tudo bem, gente? Dúvidas? A listinha de exercícios de fonte de energia já tinha passado para vocês. Os slides também. Próxima aula a gente começa de espaço urbano. E aí eu mando para vocês também tanto os slides quanto a listinha lá para frente. Demorou? Temos então a próxima aula às 10. O Zoom tá para me cortar.